4 motivos por que eu não uso investimentos na minha estratégia pessoal e provavelmente nunca vou usar. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma conversão de investimentos e que eu sei que ele é polêmico, acho que metade do canal é focado em dividendos, mas eu vou apresentar aqui a minha opinião sobre isso, vou apresentar um pouco da minha ideia muito pessoal em relação a isso, e eu sei que várias pessoas vão discordar, mas por favor, né, discordem de forma elegante, tá? Isso aqui é um canal elegante. Então comenta pra mim se você concorda com os argumentos que eu vou dar, se não, a sua visão pessoal. Tem coisas que é da minha vida pessoal, enfim, faz parte, tá? Mas, de qualquer forma aqui, vou fazer essa apresentação. E mais, tá? Eu realmente não me importo com quem discorda. Eu sempre lembro isso para as pessoas. O mercado financeiro, o mercado de qualquer coisa, ele é feito de discordâncias. Então, se você concorda que Petrobras tá num preço caro a R$ 35, mas eu concordo que ele tá barato, a gente discordou, mas vai dar negócio. Então, concordar e discordar são coisas que fazem parte aqui do mercado financeiro, tá? Vamos lá. Primeiro ponto é em relação à clássica estatística, que eu já falei aqui diversas vezes. Vou falar tantas contas forem necessárias. Basicamente é que 90% dos gestores profissionais perdem dos índices passivos. Anthony, o que isso tem a ver com dividendos, né? Calma, vai fazer sentido, pô. Fica tranquilo. Tem uma linha de raciocínio, tá? Então, quando a gente entende que a maioria dos gestores profissionais, pessoas muito inteligentes, com equipe, com Bloomberg, com Zap, com telefones muito bons, contatos muito bons, que a gente não tem, eles não conseguem bater os índices passivos de forma consistente, a gente entende que é difícil pra caramba você só focar em fazer stock picking, seja Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Venezuela, stock picking na Venezuela, nem sei se existe isso lá. Mas o meu ponto aqui é, cara, é muito difícil. Então eu prefiro focar muito mais para estratégias passivas, diversificadas, relativamente neutras, através de ETFs que têm custos muito baratos. Claro, você tem que saber escolher, né? Não é qualquer coisa que é boa, beleza. Do que só sair fazendo aí umas escolhas pontuais de ações. Ou seja, ETF é uma escolha muito inteligente. Pô, Antônio, o que isso tem a ver com investimentos de dividendos? Calma, pô. Segundo ponto, ETFs têm imposto de renda nos dividendos. Claro que se a gente fala de Estados Unidos ou vários outros países, o imposto no dividendo está presente praticamente para todas as modalidades, para todas as pessoas, mas especificamente falando de Brasil, eu sei que essa vai ser uma discussão gigantesca nos comentários, a gente tem aí os 15% de imposto nos ETFs, né? Enfim, é a legislação, eu não gosto, mas é a vida, né? Então é um grande desestímulo em relação ao investimento nesse veículo com essa função aí de distribuição, vamos dizer assim. Ah, Anthony, você acha que é proibido investir nesse tipo de produto? Não, não acho. Tanto é, ó, eu tenho literalmente uma carteira recomendada de renda passiva para quem busca esse tipo de investimento, tá? Por isso que eu digo, o investimento em dividendos ou não é uma coisa pessoal, muito focada num perfil, um momento de vida e outras questões. Eu vou falar no final do vídeo quem que eu acho que poderia se aplicar para esse tipo de investimento. Eu sei que algumas pessoas vão discordar, mas enfim, né? Faz parte, isso por minha opinião. Então, qual que é o grande ponto aí, se eu já sei que eu vou investir através de ETFs, independente do país, da exposição global, Brasil, Estados Unidos, assim por diante? Cara, a grande sacada vai ser pagar menos de imposto de forma legalizada, obviamente, né, pessoal? A gente sabe que estão saindo leis aí com impostos nos dividendos aqui no Brasil, mas o que a gente puder fazer para reduzir o imposto, né, eu acho interessante. Eu não gosto de pagar imposto, você é livre para pagar se quiser, mas aquilo que a gente pode fazer legalmente, eu acho que a gente deve fazer. Então, principalmente falando aqui de ETFs brasileiros, ou então até mesmo os americanos, irlandeses, do exterior, eu gosto muito mais de focar em estratégias que não paguem dividendos, porque eu evito pagar impostos. Ah, Anthony, mas lá nos Estados Unidos, todos os ETFs pagam dividendos. É verdade, eles pagam. Só que assim, tem ETFs e ETFs, né? Se você buscar ETFs com objetivo de income, que é a renda passiva, aí tem estratégia de dividendo sintético, empresas que pagam dividendos. Cara, tem ETFs ativos para gerar renda de formas alavancadas. Enfim, cara, você vai estar recebendo aquele dividendo, mas vai estar pagando imposto. Se você busca ETFs mais passivos, eu vou dar um exemplo, só para ilustrar, como o S&P 500, que é o mais comum que tem, né? Todo mundo fala. Cara, o dividendo dele é, sei lá, 1% ao ano. É um negócio ridículo. Então, o imposto que você paga sobre aquele dividendo que o S&P distribui, cara, é ridículo, tá? Então, de forma geral, eu sei que vou investir através de ETFs, porque é a coisa mais inteligente frente à minha abordagem do mercado. E, olhando para os ETFs, aqueles que não pagam dividendos, ele tem uma eficiência tributária fiscal maior. O que mais é importante? Deixar o like e se inscrever no canal, mesmo que discorda. Só o discordar faz parte. Inclusive, quem discordar aqui nos comentários, eu vou responder numa boa,
Mas sejam educados. Se não for educado, não vou responder. Mas deixa o like e se inscreve aí. Então, basicamente, o fato de eu não querer pagar imposto já é uma grande sacada, porque vocês devem imaginar, eu sou um cara jovem, né? Acho que 95% da minha audiência é mais velha do que eu. Inclusive, muito obrigado por me assistir, pelo seu tempo, por escutar alguém um pouco mais jovem, mas que talvez entenda um pouquinho mais de um assunto muito específico, porque já estudou muito isso por muito tempo e a gente pode compartilhar algumas ideias. Mas eu vejo que o meu horizonte de investimento ainda é muito longo, tá? Então, se toda vez que eu receber os dividendos, eu tiver que reinvestir eles, perdendo 15% daquele valor todos os meses, para mim isso é ineficiente pensando em 30, 40 anos. Então, eu prefiro realmente não investir em ativos que pagam ou que têm o foco de pagar, porque cada vez que eu reinvestir, eu vou ter que ficar perdendo ali aquele imposto de renda daquela parcelinha. Quem sabe que em 30, 40 anos isso faz diferença pra caramba. Tá, Anthony, mas você não se preocupa com renda passiva? Esse é o terceiro ponto. Renda passiva, pessoal, não é apenas pingar o dividendo na conta. Pingar o dividendo na conta é renda passiva, sim, tudo bem. Mas não é só isso. Existem outras formas de renda passiva, né? Uma delas, que é incrível, as pessoas não entendem isso, mas uma delas é a valorização da cota. Isso é renda passiva também. Então, o meu projeto de vida em relação a investimentos é investir em ativos que acumulam, pagam um pouco de dividendo, e lá na frente, quando eu precisar, eu ir vendendo manualmente. Literalmente, esse é meu planejamento de vida, tá? Não é recomendação de investimentos. Então, a renda passiva, ela vai vir, só que de uma forma um pouco mais manual. E eu tô preparado para esse tipo de coisa. Ah, Anthony, eu faço questão de o dinheiro surgir na minha conta. Ok, esse ponto eu vou comentar daqui a pouco. Mas para mim, o terceiro ponto é, você vai ou não vai ter renda passiva? Vou ter renda passiva, só que é um formato um pouco diferente. Pô, Anthony, mas se a empresa pagar dividendo hoje, você já recebe o dinheiro. Não recebo. Se eu vender hoje, eu, Anthony, vender hoje um ETF de acumulação, eu também recebo o meu dividendo Tony, para não dizer sintético, que é uma outra coisa, mas simplesmente eu vou ter que reinvestir ele. Então, vai sair do PL do ETF, do fundo, da cota, vai vir para mim, eu vou comprar de novo. O meu valor investido vai ficar praticamente o mesmo, com exceção daqueles 15% de imposto de renda do dividendo retido na fonte. Tô falando de ETFs aqui do Brasil, tá? Para simplificar, mas se fosse no exterior, o dividendo poderia ter um imposto maior. Então eu acabo pensando de uma forma um pouco mais eficiente. E o quarto e último ponto, eu acho que é o mais polêmico, sem dúvida nenhuma. Aqui eu acho que muita gente vai... Cara, a galera vai cair de pau aqui, mas beleza, tem que falar o que eu penso. Eu tenho muito medo de investir puramente por viés e não por objetivo. Eu já cometi muitos erros nos investimentos, com dinheiro que era meu e que não era. Tem muitas lições na vida que a gente só aprende com a dor. E eu já vi muitos influenciadores muito famosos, muito relevantes, falando que você precisa investir através de empresas ou de estratégias que pagam dividendos, porque isso vai ativar o seu sistema de recompensas, você vai ter dopamina e assim por diante. Eu tenho certeza que isso é verdade e que isso vai ativar e que vai criar, de certa forma, um vício positivo para fazer você investir mais. Eu entendo isso e eu respeito quem deseja ir por essa forma. Mas para mim, você está fazendo um investimento mais emocional do que racional. Então você troca muito mais o fator da recompensa do que o fator da estratégia. De novo, esse vídeo aqui é um viés pessoal. Então, se você investe em ativos que pagam dividendos, inclusive por esse viés, cara, tudo bem. Eu entendo que é importante, que às vezes é a forma de muitas pessoas começarem, que é uma forma positiva de você investir, não gastar com drogas, tigrinho, coisas erradas, enfim, tudo certo. De novo, eu tenho uma carteira recomendada literalmente de ativos que pagam dividendos de renda passiva, ó, resulta renda só para quem quer receber dividendos. Não é como se eu abominasse isso e fosse contra. Mas realmente faça pelas razões certas, não pelas razões erradas. O mercado financeiro não aceita o desaforo da ilusão, tá? E por último, claro, você tem que saber que existe esse 15% de imposto de renda nos ativos brasileiros, por exemplo, nos dividendos, e isso tem sim uma certa ineficiência, tá? Pô, Antônio, achei que você ia falar nesse vídeo de coisas do tipo, o dividendo sai da cota, ou então, empresas que pagam dividendos têm mais chance de darem certo, ou então, dividendos não garantem que você vai receber aquele valor cravado, porque numa crise, se o valor da ação, o valor do ETF cair 50%, o seu dividendo, talvez em yield, ele fique igual, mas em percentual ali, se você está recebendo R$1.000 por mês, talvez você receba só 500. Pessoal, essas coisas, elas são tudo verdade, mas muitas dessas coisas vocês já sabem. Então o grande ponto do dividendo é, ele não é uma coisa mágica, ele não brota do nada.
ele é uma coisa que vem das empresas, do ETF, da economia real, perfeito. Ele é uma coisa legal que traz lucro, sim, mas de alguma forma ele vai exigir um certo reinvestimento na maioria dos casos, na maioria das maiorias dos casos. Às vezes é 30%, às vezes é 50%, depende. Mas você já deve ter visto, né? Já deve ter feito um exercício, né? Tirar aquele botão de ajuste. Lá no Panorama Resulta Capital tem um botão ajuste. Você tira e os dividendos ele corrige. Aí tem vários ativos que ficam parados por anos lá, tá? Se você tira os dividendos e não reinveste. Então reinvestir um pouquinho de dividendo é sempre importante. Quanto da inflação, variação cambial, assim por diante, tá? Então qual que é o meu ponto aqui? Não é que dividendo, investir nisso é uma coisa ruim. Ah, Antônio, você é contra. Galera, de novo, né? Eu tenho um produto disso lá, cara, CVM, AppMac, bonitinho. Agora, qual que é o meu ponto? Na minha opinião, investir focado em dividendos não é para todo mundo. Essa é a minha opinião. Inclusive, não é focado para mim. Eu vejo que, para quem foca realmente em ativos que pagam dividendos, são pessoas que já têm um patrimônio muito grande, uma idade avançada e podem despender de uma partezinha daquele patrimônio que é bem grande para renda variável. E essa renda variável vai pagar grande parte aí desses dividendos, desse custo de vida e assim por diante. E novamente, eu sou jovem, eu não tenho um patrimônio bilionário ainda, eu estou simplesmente na minha escadinha natural aí de evolução, focado muito mais em crescimento. Então eu vejo que eu trazer esses dividendos todos os meses, pagando impostos, não usando isso na minha vida real, de fato, vai acabar me atrapalhando mais no curto prazo do que me ajudando no longo. Por isso, eu acabo focando muito mais em crescimento, porque é a minha realidade pessoal. Eu quero muito saber que você me conte a sua realidade, claro, aquilo que você quiser compartilhar, não precisa mandar um imposto de renda aqui, né? Só falar um pouquinho do que pensa. Eu sei que várias pessoas vão falar coisas do tipo, poxa, eu escutei essa semana isso de um cliente, tá? Obviamente não vou falar o nome, mas eu escutei, poxa, eu tinha um amigo, ou era eu, enfim, que tinha um emprego, e lá em 2020, durante a pandemia lá, fui demitido, e o que me sustentou foram os dividendos das minhas empresas, dos meus fundos imobiliários, taranã, taranã, taranã. Pessoal, esse, na minha opinião, é um caso muito outlier, muito de exceção. Inclusive, o caso que eu tô pensando aqui é porque a pessoa, em razão ali, era piloto de avião, que era um mercado que parou por causa da pandemia, né? E ainda assim, você poderia, naquele momento, fazer vendas manuais em relação àquele ativo que você estava querendo fazer. Então, de novo, não é que é errado, mas é que são para perfis muito pessoais. E por causa dessa conjuntura toda, eu acabo focando muito mais em crescimento. Por favor, comenta pra mim se você concorda, discorda, traz seus argumentos numa boa. E claro, se você ainda assim é focado em dividendos e gosta disso, eu listei os 13 ativos ETFs, pagadores de dividendos, aqui da Bolsa Brasileira, com uma comparação geral aí deles, para você entender mais no detalhe. Você entender, né, que mesmo que eu não goste como pessoa física dessa classe, não é que eu não gosto, né, que eu não invista, ainda assim eu analiso ela, eu avalio ela, e a gente tem que entender que para alguns perfis isso é uma solução. Eu te mostro nesse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que vai ser certo, Resulta Capital.